O Facebook pode estar acabando e é muito legal ver isso acontecendo. Porque caso você não saiba, saiu uma estatística recentemente mostrando que 26% dos usuários de Facebook deletaram o aplicativo do seu celular no último ano. O que, claro, não quer dizer que todos eles abandonaram, pode ser que alguém só deu uma pausinha, tanto que a estatística também diz que 42% dos usuários deram uma pausa em Facebook por algumas semanas ou mais no último ano. Ou seja, a galera está começando a se desengajar, eles estão começando a ir para outras coisas, não necessariamente outras plataformas de mídias sociais como o Facebook, porque você tem aí o Gab, o Minds, ou enfim, mas indo para outras redes que não são necessariamente no estilo Facebook, como por exemplo o Instagram, ou outras coisas assim, Twitter, etc., começando a usar elas porque eles preferem. E é legal ver essa dinâmica, certo? Porque o Facebook já foi uma coisa legal, função de chat, legal. Depois toda coisa de você não precisar nem ter mais um site para ter uma loja, você conseguir administrar, você conseguir ter tipo uma loja virtual inteira dentro do YouTube, rodar dentro do Facebook, rodar isso bem, né? Responder seus clientes lá, poxa, que legal, isso combinado com o WhatsApp, pô, fica legal, né? Você consegue fazer alguma coisa. Pra daí começar assim, pô, timeline estranha, eu não vejo mais o que a galera posta, tá um negócio, numa ordem estranha, não sei mais o que tá acontecendo aqui. Pra depois, por que só tem câncer nesse troço aqui? É só chorume, que droga? E daí esse último ano do Facebook tem um conteúdo ainda pior. E ainda por cima, banimento e punição pra um monte de gente, alguns mereceram, mas algumas pessoas que ele fala... Isso aqui tá ficando meio politizado, né, cara? Isso aqui tá começando a ter algo específico, parece, sabe? É o ciclo completo de alguma coisa, né? Do começo até a morte numa cratera meteórica gigantesca. E é bem o que você esperaria, certo? É bem a lógica de mercado demonstrada. Porque muita gente, pra criticar o mercado, usava isso. Criticar, livre mercado... Se livre mercado funciona, capitalismo funciona tão bem, por que o Facebook ainda domina tanto? Por que ele cresce tanto? Olha só, ele tem todos esses problemas. Agora, mas é um monopólio, olha só. Aí você vê, primeiro, não era monopólio coisa nenhuma. E segundo, assim como várias coisas que ninguém achou que ia cair, como, por exemplo, MySpace, MSN Messenger, ICQ e Orkut... tá caindo, e o Lula também, mas enfim, sabe, coisas não são pra sempre, e o Facebook tá fechando esse ciclo. Agora você começa a ver números piores, né? Claro, isso pode ir lá pra frente, mais ainda pra baixo, mas tende a ser uma coisa meio vertical, né? Isso não é uma daquelas indústrias assim que você consegue perder metade do seu público e ficar tudo bem. Não é bem esse o caso. O Facebook é uma daquelas coisas que se você perder 20% dos seus usuários, você já tem um problema muito grave nas suas mãos aí. E depois você tem todas as implicações que isso pode ter para o mercado de ações, né? Porque o Facebook é uma ação gigantesca, inclusive é das famosas FANGs, né? Que é o que está basicamente segurando o mercado para cima agora. Então se o Facebook der uma meteorada para baixo... Interessante pensar o que vai acontecer, mas não é só essa consideração que a gente tem que ter, mas também outras coisas em cima disso, que é assim, primeiro, pessoas indo para plataformas que recompensam conteúdo bom, porque eu sempre achei esse um dos problemas mais profundos do Facebook. Não existe nenhum incentivo para você fazer conteúdo bom no YouTube, porque assim, no Facebook, porque assim, para pensar, fazer conteúdo bom é, de maneira geral, mais fácil do que fazer conteúdo ruim, certo? Você xingar alguém, chorume, zoeira, ataque idiota, caçar like, sabe? Isso tem uma habilidade nisso. Tem uma galera que é boa em fazer chorume de qualidade, né? Fazer uma estrovenga assim que não faz sentido, mas com habilidade pra dar aquela viralização. Tem gente boa. Mas assim, ser um merda na internet é muito mais fácil do que fazer um conteúdo produtivo. E aí quando você tem uma plataforma que não te dá muito motivo pra você fazer conteúdo produtivo... Por que você faria isso? Certo? Então aí o que acontece é que o algoritmo começa a recompensar discórdia. Foi um dos motivos porque eu parei de usar o Facebook já tem uns 6 meses, que eu fiz um esforço consciente de falar, eu não vou entrar. Não tem motivo. Porque eu lembro que eu pensei isso já tem uns bons 6 meses, eu nem sei mais nessa altura, que eu pensei assim, cara, qual que foi a última vez que eu entrei no Facebook e eu saí me sentindo melhor, assim, coisa legal. Ou eu pensei, nossa, isso aqui foi uma informação, que discussão útil que eu vi aqui. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Hora de parar de usar esse troço, né? Sabe, foi uma reflexão que eu tive, é um problema grande que eu tenho com o Facebook, e eu acho que muitas pessoas estão começando a simpatizar com isso. E daí quando vem outras plataformas concorrendo, por exemplo o Minds agora, o Minds ainda tá bem pequeno, mas ele te permite monetizar o seu conteúdo. Ou quando você tem, por exemplo, o Instagram, que é bem mais good vibes, e também assim, você tem um perfil de Instagram, te permite você vender, post, patrocinar, tudo mais, você consegue monetizar isso bem, enquanto no Facebook isso é bem blá, porque antes até dava mais...
Mas agora você tem todo o negócio escondendo fanpage, o Facebook escondendo fanpage e tudo mais. Você fala, tem uma fanpage legal pra caramba, mas não chega em ninguém, mas porcaria, eu não consigo monetizar isso, entendeu? Então, quando você tem essas outras redes em que você pode produzir bom conteúdo, criadores têm incentivo pra ir pra lá, e quem gosta de conteúdo positivo também tem um incentivo a ir pra lá. Uma coisa que eu tenho usado muito mais nos últimos meses é Pinterest. Só porque é bonitinho, é legal, tem um monte de coisa legal ali, tipo, não tem ninguém sendo merda no Pinterest, é muito difícil você fazer isso, na verdade, você tem que se esforçar bastante, e a plataforma não premia tanto, assim, enquanto no Facebook daí o que acontece? Toda essa galera vai para essas plataformas onde você tem um incentivo financeiro para produzir bom conteúdo, e aí fica o quê? Fica o esgoto, basicamente. Fica um negócio cada vez pior. E aí você tem, né? Primeiro o criador sai, depois sai a galera assim, mais bom. Depois sai o outro. Aí vai ficando só a parte pior até que o negócio capota. A segunda coisa. Aliás, não indo pra segunda coisa, mas ficando na primeira, essa coisa de incentivo financeiro eu acho muito legal. No mais, isso é muito divertido, né? Você, pela qualidade do seu post, você recebe tokens dentro. Tem outras plataformas que também permitem você fazer isso. Então eu vejo isso muito mais se tornando cada vez mais trabalho das pessoas, certo? Porque eu trabalho com YouTube. Conheço várias pessoas, parte do meu trabalho agora, né? Eu conheci mais gente que trabalha com isso. Mas estou vendo cada vez mais pessoas focando assim, peraí, como é que eu posso... Sabe, eu escrevo coisas legais, como é que eu posso monetizar isso? Certo? Porque eu posso jogar isso no Facebook, não vai dar nada, ou eu posso construir isso em outro lugar, certo? Então eu vejo mais pessoas indo para isso cada vez mais. Quer dizer, falar isso em 2018 já é quase meio notícia velha, mas eu ainda continuo vendo isso crescendo, é uma coisa legal. E plataformas que puxam isso vão, eu acho, é uma conjectura minha, ter um público melhor no futuro. Agora, a segunda coisa também é uma questão de privacidade, certo? Porque você teve o vazamento de dados lá da Cambridge Analytica, que foi o vazamento de dados do Facebook e tudo mais, que traz todo um problema de privacidade, mas o fato de que o modelo do Facebook é vender os seus dados. E daí o que acontece? Você olha e fala, cara, mas eu falei um negócio em casa e daí aqui o Facebook também mostrou uma propaganda disso. Que é isso? Quem que tem os meus dados? Pra que estão usando isso? Quem que tá usando isso? Quem que tem esses dados? Será que o político vai usar isso aqui? Será que o Estado vai usar isso aqui contra mim? Será que eu quero expor isso aqui tudo? Tanto que daí você tem, né, mais de metade das pessoas, 54 pessoas, ajustando a sua privacidade, falando, eu não quero mostrar tanta informação. Mas a partir do momento que você tem isso, o produto do Facebook cai. E aí você tem um problema na empresa e daí começa a rolar um monte de coisa pra baixo. E aí você tem outras mídias sociais, como por exemplo o Gab, que permite você ter um premium, certo? Você paga lá $5, eu acho, e tudo bem, acabou, pronto, vintão. Mas eu vou ter que pagar vintão. Sim, mas daí pelo menos a plataforma não tem que vender os seus dados. Aí você começa a pensar assim, acho que 5, 6 anos atrás eu era um monte de vaca em relação a isso, mas agora que eu vejo assim esse negócio de dados vazando e tudo mais, o que a galera pode fazer com isso... Então, por mês começa a valer a pena, sabe? Eu acho que é uma preocupação legal das pessoas com privacidade em cima disso, o que é bom por outros motivos libertários também, mas que também está alimentando essa queda do Facebook. E por último, você tem a parte de liberdade de expressão, e eu digo entre aspas, porque não é o caso ali do Facebook, certo? Porque muitas pessoas foram banidas do Facebook, existe um viés na rede, você vê isso bem claramente. Algumas pessoas que foram banidas mereciam mesmo, é verdade, mas um monte de gente ali não merecia, e você começa a falar, cara... Assim, eu acho isso mancada. Mesmo que você não seja uma dessas pessoas, ou mesmo um fã dessas pessoas. Você fala assim, eu nem concordo com essas ideias, sou de outras, mas... Não é legal você ter, como empresa... Não tô falando assim que isso é ético ou antiético, porque não é uma coisa de liberdade de expressão, certo? Porque você não tem direito de liberdade de expressão na propriedade das outras pessoas. Seria uma coisa de quebra de contrato, e ainda assim você pode ter uma rede social que tem um contrato que diz, a gente só permite discurso de esquerda, a gente só permite discurso conservador, etc. Mas você começa a pensar assim... Não é legal ter isso, porque eu nunca sei quando eu vou ser um marretado, certo? Eu nunca tomei uma punição, o que eu acho, na verdade, impressionante, mas eu conheço pessoas que tomaram punição e algumas coisas... Sabe, você começa a pensar assim, quando que eu vou ser marretado por causa disso? Quando que vai ser eu? Será que não é melhor a gente ter uma rede, sabe? Ter um pouco mais de tolerância com o discurso das outras pessoas? Assim, por mais que o Discord não é uma questão de liberdade de expressão, porque você não tem direito de liberdade de expressão na propriedade das outras pessoas, mas será que não seria melhor a gente ter uma rede que permite que você fale o que você quiser, ou que tem um escopo muito maior, assim, só proíba, tipo, sei lá, nazismo e comunismo, só umas coisas assim, só proíba, tipo, isso, incitação ao crime, e deixa assim, eu não gostei disso, isso me ofende, dane-se, será que não é melhor ter isso? E daí eu não tenho que ficar o tempo todo me preocupando em como é que eu vou levar uma marreta na cara de alguma forma por alguma coisa que eu falei que desagradou alguém? Sabe, talvez seja melhor eu tolerar, assim, que tem umas pessoas que vão falar umas coisas que eu não gosto, mas, né, tudo bem, ninguém tem que se preocupar com o que tá falando. E eu acho que isso é uma evolução num sentido um pouco mais libertário. Eu não tô dizendo que isso é o grande movimentador por trás do fim do Facebook. Mas é um componente,
Sabe, você só precisa aceitar o argumento de que é um componente entre 1 e 93% aproximadamente. É só isso que eu tô colocando. Em algum ponto, isso é um componente e as pessoas que estão começando a refletir isso, que estão começando a ver um problema por trás de você ter algum barramento de discurso, alguma coisa assim, começa a pensar, vamos deixar mais as pessoas falar o que elas quiserem, mesmo que eu ofenda alguém, é melhor. Isso é uma evolução e eu fico feliz de ver isso acontecendo. E eu fico feliz de ver o Facebook, em toda a sua incompetência e toda a sua desgraça, indo pras cucuia e abrindo espaço para novas ideias, certo? É o que o Schumpeter chamou lá atrás de destruição criativa. O Schumpeter tem vários problemas na teoria dele, essa parte de destruição criativa também tem uma, mas o termo é bom, mesmo usando assim no sentido bem, eu não quero fazer um vídeo economista sacal aqui, mas o termo é legal, né? Certo? Ó, o negócio funcionou, agora não funciona mais, vai ser destruído, sai, e isso abre espaço para outras pessoas criarem novas coisas, e também a criação de novas coisas destrói essas coisas antigas que não tem mais tanta utilidade ou que são piores do que as novas coisas. Então é lindo ver esse processo acontecendo. É bom pra ensinar também que demora às vezes um pouco mais do que você imagina, certo? Que, de novo, muita gente falava assim, não, mas o Facebook é monopólio, então ele vai fazer o que ele quiser e dane-se, você é obrigado a ficar lá. Não, mas demora um tempinho. E daí você vê o ciclo começando a se completar, você fala, olha só, agora a gente pode pegar a coisa e começar a apontar o tá vendo? Que é basicamente esse vídeo. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.